Gravando. Fala, povo, boa noite. Bom, vamos fazer um recap aí do índice. Lembrando que isso é análise do comportamento passado, não é recomendação de compra ou venda. A gente não é análise de CNPI. Isso aqui é um estudo com um cunho totalmente didático a respeito de para onde as barras vão, né? Por assim dizer. E bom, começando aí pelo gráfico de uma hora, a gente já vinha no mercado em que falhava a renovação de mínima, e as pernas vendedoras também estavam conseguindo ser revertidas. Então, bastante premissa de lateralidade. Mesmo que ele entrasse com boa pressão vendedora, essas falhas consecutivas, repetidas, toda hora, falha, 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 de renovação de mínima, o que acaba por ser esse canal aqui de baixo, gera expectativa reduzida de boa continuidade de baixa num mercado que fecha aqui, da mesma forma que quando chega e reverte uma perna de venda, também já é um ponto de que tende a ter realização. Tendo isso em vista, ontem a nossa expectativa aí era ficar de olho, né? Se o mercado tentasse aprofundar para fechar esse gap ou fechar esse gap acima. E foi o que ele fez. Na abertura já botou um padrão comprador ali, né? Uma boa pressão compradora, veio e fechou o gap. E qual é a relevância disso? A premissa de lateralidade que isso traz. O fato do único gap de todas essas pernas de vendas aqui, o único gap que estava aberto foi finalmente fechado, com uma boa pressão compradora. Depois aí de uma falha de mínima, como vinha acontecendo antes. E devido a isso, ao mercado confirmar mais ainda, com uma boa pressão compradora, a premissa de lateralidade, ainda que tivesse boa pressão vendedora, na abertura a gente tinha que ficar aberto aí ao cenário em que o mercado botasse uma segunda perna para cima. Mas ao mesmo tempo, aí eu vou usar o 30 minutos para isso, no que ele tivesse algum padrão de continuidade nessa direção, abrindo abaixo, inclusive, testar essas mínimas e o fechamento do fundo do canal é o mais razoável no comportamento desse ciclo, em que ele não vem renovando o topo e, bom, ele renova fundo, mas sem continuidade, né? Renova mínima, renova mínima, renova mínima, renova mínima, e os topos têm pouca continuidade. Fechou o gap, que era o alvo aí do ciclo, entrou uma boa pressão vendedora. Foi uma correção aqui em nível de 50%. Então, da mesma forma que tinha essa premissa de lateralidade no mercado ter entrado essa pressão compradora, tem uma correção aí depois do fim do dia de ontem. Querer engatar uma segunda perna, testar a máxima aqui, topos e afins, quando o mercado abriu aqui, o cara já tem que ficar esperto para a tentativa de testar novamente fundo no canal de baixo, já que, como eu acabei de explicar, né, ele testou o topo anterior num ciclo em que ele costuma não testar até ficar bem lateral. Ó, não testa, não testa, não testa. E aqui ficou lateral um pouco, né? E aqui mesma coisa. Aqui acabou sendo um ponto de inflexão importante, né? Uma resistência importante. Nesse canal de baixa, em que a premissa é o mercado não renovar topos com facilidade. Fechou o gap aqui, teve uma boa rejeição, pressão de venda. A mínima do canal de baixa já fica como o alvo aí inicial para esse movimento que iniciou aqui. Mas devido à premissa de lateralidade, o cara também precisa ficar bem atento nessas mínimas anteriores aqui e no fechamento de fundo. Então, nisso aí eu expliquei o location da entrada de venda, a questão da correção, o local que abriu e a expectativa que esse local que abriu nos leva dentro desse ciclo, da questão de renovação de topo e o teste de fundos e mínimas, né? No caso, o teste de mínimas. E nesse caso em especial, o teste de fundo, visto que lateralizou com boa pressão.
E essa perna compradora, ela já, pelo fato dela fechar o gap e ela ter boas barras compradoras, ela por si só já traz bastante premissa de lateralidade e equilíbrio de pressão. Por isso, o teste de fundo ganha menos probabilidade de rompimento. E o mercado veio aqui, ó, duas pernas, nem conseguiu testar aqui com tanta facilidade, falta de continuidade, entrou pressão compradora. Não é por acaso. E, bom, tendo em vista todo esse cenário aí que eu expliquei, vamos descer para o intraday, né? E o mercado abriu para baixo do que foi uma correção dessa perna de venda, tendo aí uma expectativa inicial de testar mais abaixo na grande lateralidade. Se montasse um bom padrão comprador, um bom padrão comprador, o cara realmente poderia gerar a expectativa do mercado fechar gaps acima desde a abertura, mas não foi o caso. E bom, vamos ler agora as sutilezas aí, né, os detalhes do barra-barra. A barra 1 lateral, só testou aqui o fundo da lateralidade. Barra 2, boa barra de venda, né, mas nesse contexto todo aqui, o cara precisa de um bom padrão. Mas tá, ok, é compreensível o cara imaginar que o mercado se aprofunde devido a isso. Essa pressão já querendo servir de ignição para testar o fundo da lateralidade, pelo menos. Mas quanto maior o padrão, maior a confiabilidade. E aqui ainda não tinha tanta confiabilidade, falhou a primeira tentativa de vir abaixo de barra, falhou aqui novamente, falhou aqui. Veio essa pressãozinha compradora até o fechamento do topo, um topo duplo na média, e essa barra aqui entrou uma boa pressão vendedora. Acabou sendo um topo duplo no TTR da abertura, e por TTR, né, a gente quer dizer essa lateralidade estreita. TTR é só a sigla em inglês para isso. Essa lateralidade estreita em que o mercado não consegue atravessar uma barra. Não passa para cima direito nem para baixo, de nenhuma barra. E montou esse padrão que podia dar, aliás, podia não, deu a iminência de um possível rompimento. E acabou o mercado iniciando aqui a perna de rompimento, nesse topo duplo aqui, com a média de 20, no contexto em que o mercado está num canal de baixa e já havia revertido as pernas de vendas anteriores, já tinha cumprido a premissa inicial, chegou a testar topo anterior, coisa que não estava acontecendo com tanta facilidade, e montou esse padrão. Não é por acaso, entrou essa pressão vendedora, o mercado veio fechar gap, testar o fundo do canal. Até aí tudo certo, né? E qualquer coisa é só vocês falarem. E bom, Tudo certo. Deu essa perna vendedora aqui extremamente forte. Vou nem entrar na questão de clímax, nem faço questão de querer avaliar isso. O barra-barra aqui foi claro o suficiente. E bom, traçando aqui a mínima do dia anterior. O gap que fechou, né? O gap nada mais, nada menos que esse intervalo de preço, né? Esse intervalo de preço teve um padrão aqui de não boa continuidade, o mercado reverteu, fechou esse gap aqui, uma correção aqui que não conseguiu fechar os gaps anteriores, abriu com gap, padrão de TTR na abertura aqui, padrão vendedor de topo duplo na abertura, e veio o mercado fechar o gap abaixo. Da mesma forma que nesse dia aqui, o mercado teve premissa aí de devido ao location e tudo mais, premissa de falta de continuidade e eventualmente reverter e fechar o gap, foi com esse gap aqui de baixo, em todos esses acontecimentos que tiveram, tanto nesse dia como hoje. E bom, só botar aqui, fechou esses gaps abaixo. Esse gap aqui ficou aberto por um tick, eu vi o preço. Vou até colocar aqui só para fins de registro aí. Quem for ver depois consegue pausar. Ó, a mínima 130 e a máxima desse sinal aqui 125. Pronto. Bom, o mercado deixou esse gap aberto
mais esse gap e essa mínima aqui do dia anterior. E esses pontos aí já são suficientes para poder explicar o principal aí depois do movimento da abertura, que foi a falta de continuidade de rompimento desses níveis, desses suportes, visto que a cada momento que ele vinha, né, nesses pontos, ele entrava compra. Isso começa a diminuir a credibilidade da pressão vendedora em um ponto tão relevante que é o fundo do canal de baixa. E o fundo do canal de baixa que já teve fortes reversões antes. E devido a essas fortes reversões, a premissa de lateralidade se fortalece mais ainda nesses níveis. E qualquer indício de falta de continuidade e pressão compradora já é o suficiente para o mercado ganhar a probabilidade de fechar esse gap e fechar esses gaps. Devido à falta de continuidade num ponto crítico do ciclo, que é o fundo do canal de baixa. Tendo em mente também, né, que é o rompimento para baixo do canal de baixa de menor probabilidade. E como teve reversões fortes, chegar no fundo dele com essa falta de continuidade já é o suficiente para o cara ver a probabilidade crescente para fechar esse gap dessa venda. E qual é o conceito por trás disso? Entender que a falta de continuidade nos leva a entender que essa venda aqui não vai longe, não é uma venda de tendência e, eventualmente, esse movimento é revertido. E é assim que o mercado se desloca. Ele criou uma second leg trap aí, né? Canal de baixo. Exato, no contexto, exato. Aí eu nem quis tocar nessa questão, mas também, exato. Mas o barra aqui já deu o suficiente, mas exatamente, deu isso aí mesmo. Aí veio, fechou o gap, né, uma reaçãozinha. Aí vem a análise discricionária. Não é necessariamente, fechou o gap, vai reverter. Mas, fechou o gap, teve uma boa barra de venda aqui, né? Uma segunda tentativa de reverter essa alta. Isso. Um segundo sinal aqui na média, né? Segundo sinal implicitamente falando. Eu não digo nem na média, mas é o 50%. Uma correção rasa. 30%, 30%. Eu também, nesse momento, eu estava pensando quantidade de ponto que tinha dado no dia e a força que ele rejeitou o fundo da lateralidade, né? Então, ele tinha probabilidade de romper para os dois lados aí para dar uma expandida, de repente ficar um triângulo expandido, só que a rejeição do fundo foi muito forte, né? Exato. E por isso, o cara já fica esperto, né? E aberto a possibilidade de uma correção rasa e continuidade para testar mais alto nessa grande lateralidade. E aqui foi um bom sinal aí de expectativa de movimentos em direção à alta, né? Para testar níveis mais altos, fechar esses gaps acima. E ao testar aqui a máxima do dia, não teve grande continuidade longe, né? Mas ainda assim, a venda não se aprofundou. Barra de venda aqui sem continuidade. Entrando compra, o mercado vem e fecha gap. É aquela grande questão. Isso é importante. Pode até estar falhando o trade na direção do cara. Inclusive, no dia anterior, foi uma lição aí nisso. Mas, enquanto não tiver um padrão, um bom comportamento aí confiável, de que o mercado deve aprofundar contra a direção inicial, né? No caso, contra essa alta, ele não pode tomar a decisão precipitada de sair ou vender, né? Vender entrando contra. E nisso aí o cara já começa a excluir a ansiedade. Lógico, tem local para isso. É porque aí tu estava falando e seria um topo em V, mas às vezes um segundo sinal, porque eu vi bem estreito para o cara pensar no primeiro sinal. Exato. E num contexto maior, onde as pernas de venda estão sendo revertidas e o mercado engatou uma boa pressão de compra no mercado que tem gap aberto, acima. Então, e o mercado curtinho que não está fazendo também nesse e rompeu, querendo ou não, ele rompeu feio, mas rompeu. Teve continuidade, feio, mas teve. E
A tentativa de vir para dentro do ponto de rompimento falhou. Foi Tanto que o um mercado breakout, fechou aqui na. breakout É, pullback aí, né? Exato, o breakout pullback, o mercado tentou aprofundar, não conseguiu. Já foi um indício aí de, opa, tá tranquilo até então. Não tá mil maravilhas, mas tá tranquilo. E aqui também não foi um padrão de venda suficiente. O mercado fez um micro triângulo aqui, rompeu para cima. E conforme o mercado não monta um padrão de reversão um pouco mais confiável, esse aqui não foi dos melhores, mas devido à localização e às falhas repetidas, isso se torna bastante relevante. Eu não peguei esse primeiro aí porque eu achava que ainda tinha um nível abaixo que ele poderia testar e era um doji. Mas daí na segunda barra de alta, rompendo a bandeira final, com certeza, né? Por aí, por aí. Exatamente. Aí, bom, o mercado não montou um padrão que equilibrasse a probabilidade, como acontecesse aqui em uma boa, em uma boa localização, não equilibrou. Uma localização até relevante, mas não equilibrou o suficiente, o mercado continua se deslocando naquela direção. Não tem outra. Muita gente me pergunta, pô, como que eu seguro, como que eu tenho estômago para segurar os trades? Simples, lendo a probabilidade no barra-barra, lendo o contexto, lendo o ciclo. Não ficar me apegando a entrei no trade, não teve continuidade. E bom, Teve agora continuidade, né? Ele não teve um exato. padrão. Se tu olhar o 15 minutos ali, tipo, não teve um padrão assim de reversão. Perfeito. Aí entra também a leitura do 15 minutos, que eu também volta e meia comento dela aí. A questão de fundo duplo e topo duplo minoritário, né? E bom, o mercado veio aqui, ó, fechar o gap, com esse padrão de wedge topo, começou a entrar a pressão vendedora, né? Aqui deu uma F2Rzinha, mas eu não faria não. Deu, mas não é das melhores, entendeu? Aí já Tem tinha que ter um bom bastante padrão topo, de referência. aí já tinha bastante topo e era o teste daquela estrutura que ele rompeu Sim, ontem, sim. né? Isso aí, Agora, a F2R é um trade contextual, né? Então, vem eu da não gosto, leitura eu do não cara. gosto porque, tipo, se tu for ver as barras de venda, não tinha, tipo, duas barras de venda seguidas nem perto aí dessa perna inteira. Mas na hora que formou aquele microcanal ali, a falha de retomada depois que foi testar a média foi boa. Uhum. Aquela Exato, exato. primeira tentativa de ir acima de barra, o microcanal, de quantas barras ali tu consegue contar melhor que eu aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras caindo para testar a Sim. média. É uma péssima compra na média, né? 6 barras contra caindo na média. Uma tendência cansada, alto contexto, né? Fato. Não é uma boa Num dia compra que já depois de ter andou pra cumprido o caramba, alvo. né? Num dia E que já depois de andou ter pra cumprido o caramba. alvo. E outra coisa que o cara observa, olha só onde é que essa perna foi parar. O fundo da perna de venda, lá na abertura. É Contexto mesmo. lateral, ele toda hora fica visitando, né? Tipo aquele negócio, o cara pensa, hoje é lateral, aí esticou, deu padrão lá em cima, é o alvo, né? Tá Tem razão. abertura, Muito bem né? observado. Muito bem observado. É exatamente essa ideia. Exatamente essa ideia. Deu o padrão de continuidade, o mercado vai eventualmente buscar esses magnetos. Buscou aqui a abertura, como o Vinícius aí observou muito bem. Ficou esse gap aberto aqui por muito pouco. Para mim, isso aqui foi quase por acaso. Quase por acaso Isso aí mesmo. eu sempre boto um stickzinho acima do gap, cara, porque eu já vi Sim, também, fato. malandragem dos caras de botar a ordem deles É, primeiro que a do cara, eu já boto uns 50 pontos na frente, não vai fazer é diferença, comum, não. é. Aí fecha, reverte, bota bem no gap, não pega, porque os caras já estão com essa malinagem aí Hoje de botar aconteceu num antes. trade meu na Nasdaq aqui hoje. O mercado chegou assim, cara, faltou um stickzinho, voltou e eu posei na mão. Percebi que tava começando a querer voltar mesmo, volátil. Né? E se não zero na maior stop. Pô, que loucura esse negócio do gap aí, tem uma bruxaria, mano. É forte demais isso, forte demais. E bom, o mercado entrou aqui com uma pressãozinha vendedora, falha de retomada de rompimento, né? F2R. Veio boa pressão vendedora para poder fechar o Primeira gap abaixo. tentativa contra 6 barras ali, né? Boa, uma das melhores operações do Testou dia. aqui acima, testou aqui ainda. Testou aqui, tá vendo? Ah, é mesmo, tá certo. Mas ainda Mas assim era foi boa estreito, era pressão. muito estreito, né? Muito Exato, estreito. e num location bem relevante. Fechou o gap, o mercado começou a dar pressão, falha de retomada de rompimento, Mesmo veio que seja uma aprofundando aí perna com a para tendência, poder. isso que eu tento falar pra galera às vezes, tipo, evitar operar contra coisas estreitas, né? Tipo, ali Sim, se tu fosse comprar na média, mesmo sendo alto, contexto para comprar, ou comprava antes ali um contexto alto, fora isso, comprar contra um estreito assim na média, não, nunca, né? Espera um padrãozinho melhor, né? fato, e principalmente devido à localização. O É. principal
o principal na questão de exaustão de qualquer movimento é a localização, né? É. Então, começou a dar essa cunha de topo. Nessa localização aqui, alto na lateralidade, num mercado onde a premissa é ele ficar revertendo pernas de vendas anteriores, como vocês podem ver, Exato. aqui, né? Ó, reverte perna de venda, reverte perna de venda, reverte, reverte. Aí ficou essa perna de venda aqui aberta. Começou a entrar pressão, reverteu a perna de venda. E reverteu a perna de compra aqui ainda. É bem região de topo, eu fiz já 3 topos aí nessa região, na mesma Exato, região. Não, é região de topo. Boa. Exato. E também a premissa de reverter pernas, né? Principalmente a premissa da movimentação do mercado. No caso, a premissa é de reverter essas pernas de venda. Com algum padrão de compra confiável. E qual foi esse padrão? O mercado se deslocou em 2 pernas aqui. E essa foi a terceira, né? Porque teve aquela primeira. Ah, é verdade. Se deslocou em 2 pernas aqui, fez esse padrão de falta de continuidade na região de fundo do canal, entrou pressão compradora, correção rasa, sem continuidade, ó, barra vendedora, barra compradora. Barra vendedora, barra compradora. Entrou pressão de compra aqui nesse sinal, veio fechar o gap. Montou um bom padrão de compra, né? Que foi esse fundo, padrão de fundo, pressão compradora. Aí essa correção rasa, retomou e a cada momento que o mercado se mantém comprador, formando barras compradoras, tendo continuidade compradora, a probabilidade cresce para cá. Fechou o gap com esse padrão de topo, aprofundou para poder fechar o gap abaixo, faltou pouco para fechar, né? Mas, enfim, de qualquer forma, deu esse segundo sinal aqui, o cara saiu no segundo sinal. E isso aí resumiu o dia para mim. E, eu acho que esses trades aí depois daquela horário ali já é mais complicado, sexta-feira. Tá bom para encerrar a gravação logo para. Eu acho que é curto. complicado a galera que sexta-feira, mas que horas que era aquele ali, eu já acho que é complicado operar esse horário aí da sexta. Que horas que era isso aí? 3h15 ali deu, né? Já operou a semana inteira, né? Já pegou... Fato. Não vai, não vai. A gente tem que pegar também o dia deu um movimento de probabilidade, deu o swing ali. Não tem mais o que fazer, não. Tipo, chegar no final da festa ali, tá só as feias, pá, deu, né, galera? Exato. Não vale. Vou interromper aqui, tamo junto aí. Legal estar estudando com vocês aí. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve também. Tem o Telegram ali que a gente deixa na descrição para conhecer nosso grupo de estudo aí. É estudo, um ajudando o outro aí, entre os amigos aí. Tamo junto, um abração. Bom feriado aí, responsabilidade. Abraço.